Boa noite. A Câmara dos Deputados escolheu hoje para seu presidente um potiguar acusado de beneficiar a empresa de um assessor com emendas ao orçamento da União. O gesto da casa não é inédito. Só repetiu o que fez o seu vizinho Senado Federal. Na sexta-feira, os senadores escolheram como presidente um alagoano denunciado ao Supremo Tribunal Federal por receber favores de uma empreiteira para pagar pensão alimentícia. Além da origem regional e das complicações com denúncias e processos, Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros são do PMDB, o mais ambíguo e antigo dos partidos políticos brasileiros, e sempre com apoio do principal adversário do PMDB no Rio Grande do Sul, o Partido dos Trabalhadores. Vale tudo pela governabilidade? Acordos administrativos estão acima da coerência política? Os discursos de independência do Legislativo em relação ao Executivo não passam de retórica? Estas e outras questões sobre o cenário político brasileiro estão em debate agora no Conversas Cruzadas. Está eleito presidente da Câmara dos Deputados para os próximos 2 anos, deputado Henrique Eduardo Alves. Esse parlamento não foi feito para ganhar tempo, não foi feito para empurrar com a barriga, não foi feito para enrolar. Esse parlamento foi feito para discutir e votar, debater e decidir. Faço questão de ressaltar que não há como deixar de manifestar minha mais profunda preocupação com as interpretações circunstanciais de nossa Constituição por parte do Judiciário, responsável tão somente por sua guarda, mas que tem se arriscado a interpretações que só ao Legislativo cabe. Atitude muito preocupante que segue exigindo postura enérgica e intransigente por parte do Legislativo. No Brasil, qualquer assunto que tenha natureza constitucional, uma vez judicializado, a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. Não tem mais nada a dizer. Bom, são convidados do programa o advogado especialista em direito eleitoral Antônio Augusto Maier dos Santos, professor de Sociologia na URGS, Renato de Oliveira, o deputado estadual do PMDB, Giovanni Feltz, e o vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamáquia. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce, e o sistema Fê Comércio, com você, a gente faz a economia girar. Você pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então pelo Twitter @conversa cruzada, aí tudo no singular, sem plural, @conversa cruzada. E nós vamos começar o debate nessa noite já tratando de um tema que há pouco foi levantado pelo próprio deputado Marco Maia e envolve também alguma das questões que levantamos na abertura do programa, essa relação e a independência entre os poderes. Por isso convido para abrir o programa o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos. Dá para se acreditar, doutor Antônio Augusto, na independência do Legislativo em relação ao Executivo? E também lhe pergunto se essas críticas do Legislativo ao Poder Judiciário têm procedência ou não. Uma boa noite. Muito boa noite, André. Meus parabéns, meus cumprimentos a ti, ao Carboneira, pela escolha do tema, pela premência dele, pela importância, pela grandeza. Cumprimentar os demais convidados aqui e saúdo todos na presença do meu presidente, ex-presidente regional, vice-presidente nacional da OAB, doutor Lamáquia. Pois olha, André, eu creio que a separação dos poderes ela é algo indiscutível. Não há como relativizar a independência dos poderes, porque ela tem assento, status e uma prerrogativa constitucional. Entretanto, nos últimos anos, e vamos dizer assim, nas últimas legislaturas, vamos precisar os termos, né? Estamos falando de eleição para a presidência da Câmara e do Senado, o que se verifica ali é um equilíbrio político entre as bancadas que formam as maiorias partidárias e o presidente que está no exercício do poder. Esse fenômeno que ocorre hoje, que é o alinhamento, por exemplo, do PMDB com o PT para a eleição de um presidente de Senado e um presidente de Câmara, não com estes partidos, mas outrora também já resultou na eleição de presidentes de Câmara e Senado nos governos Fernando Henrique e Lula. Então não surpreende. O
telespectador do Conversas, ele é lúcido, ele é atento, e ele sabe exatamente que isso é fruto do momento, desta denominada governabilidade. E aí, lendo o teu editorial, ouvindo, refletindo em torno dele, eu te diria, André, que infelizmente não há como se estabelecer um critério para a eleição destas casas sob o ponto de vista da coerência programática. Há muito tempo não se pode mais discutir isso, porque o que prevalece são as bancadas, são as maiorias e aqueles interesses, vamos dizer as palavras, penso que mais acertadas, e o ouvinte, o telespectador há de concordar. Aquilo que o governo determina sob o ponto de vista das suas maiorias. Seria inusitado, André, seria inusitado que um partido da oposição tivesse acesso hoje à presidência de uma dessas duas casas. A última surpresa foi o Severino Cavalcante. Exato, e mesmo assim não foi um candidato oposicionista, não é? E com tudo isso, André, tu tocaste, eu ia chegar nisso. A rigor, esses traumas que se tem vivido ultimamente nas presidências dessas casas parecem não sensibilizar os integrantes, porque não é possível que dos 513 parlamentares, apenas o presidente eleito é que possa aglutinar, sob todas as premissas, a condição de ser presidente. E o senador Renan Calheiros foi alvo de uma sessão secreta no Senado Federal que não se consegue obter sequer a ata daquela reunião que estabeleceu aquele salvo-conduto que o permitiu continuar sendo senador com a renúncia da presidência do Senado. Então, quero te dizer o seguinte. Primeiro, eu entendo que a eleição é legítima, indiscutivelmente legítima. Entretanto, tenho certeza que a sociedade que elegeu esses parlamentares não se vê devidamente reproduzida em termos de exercício de poder. Mas agora, doutor Antônio Augusto, tanto no caso da Câmara quanto no Senado, os demais candidatos também eram da base do governo, com exceção do Chico Alencar, que era um anticandidato na eleição de hoje. Por que o PMDB? O PMDB, ele é um partido que ao longo dos anos, findo o bipartidarismo, surgiu o outrora Partido Popular, presidido pelo ex-presidente Tancredo Neves, e o PMDB. O PP não conseguiu arregimentar forças suficientes, não conseguiu se estruturar em termos de congresso. Era outro PP, né? Que ninguém confunda com o atual Partido Progressista. Exato. Então, o que aconteceu ali, André? O PMDB, a partir daquele momento, ele absorveu personalidades, lideranças advindos do período que ainda remanescia da ditadura militar, e ele deixou de ter aquele caráter de autenticidade, não é? E ele passou então a se transformar numa massa, num bolo. E obviamente que os partidos têm uma dinâmica. Então o PMDB, ao longo desse período, ele vem obtendo sucessos nas eleições legislativas e vem preenchendo de forma numérica, com êxito, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Agora, o alinhamento com o PT decorre, me parece que de uma obviedade. A presidente da República é do PT, o vice-presidente é do PMDB. Portanto, esse reflexo, ele se deu nas duas casas. Só que, com absoluta certeza, os eleitores, tanto destes parlamentares quanto os eleitores do Brasil de um modo geral, certamente não se sentem representados com a grandeza que a atividade parlamentar demanda para duas pessoas. E vejamos, ninguém ali é condenado. É preciso que se diga isso. Nós estamos num Estado democrático. Um é denunciado e o outro está enfrentando denúncias de imprensa. Né? Pois é, eles condenados não estão. E nós estamos num regime democrático, republicano na sua essência, que é a rotatividade desses líderes. Mas, como há uma intensidade nisso tudo, André, eu penso que por conta de uma palavrinha hoje muitas vezes esquecida, que é o decoro, talvez por conta da expressão e da magnitude que o decoro parlamentar tem, não fosse condizente no momento que os dois fossem os presidentes. Bom, doutor Antônio Augusto Melo Santos, daqui a pouco a gente vai falar com o deputado Giovanni Feltz sobre essa questão que envolve o PMDB e o olhar de quem está dentro de casa, analisando as mudanças do PMDB ao longo do tempo. Professor Renato Oliveira, boa noite. Boa noite. Essa falta de decoro das casas legislativas, ela reflete a sociedade também, professor? Não, eu acho que não. Eu acho que nós, do meu ponto de vista, nós sempre temos que lembrar que a sociedade brasileira protagonizou um enorme esforço para recuperar, quase um chavão nós falarmos isso, quase perdeu o sentido, mas enfim, recuperar a ética na política, recuperar um mínimo de sentido de moralidade pública na atividade política brasileira,
durante o período da transição da ditadura à democracia. Isso foi um esforço da sociedade durante anos, uma sociedade que conseguiu se organizar apesar dos entraves impostos pela ditadura e que hoje certamente não está representada no sistema político brasileiro. E especialmente não está representada nessa confluência de interesses entre os três poderes. Foi colocado aqui inicialmente o tema da independência, da autonomia dos poderes entre si. Eu creio que o que esta eleição no Senado e na Câmara vem demonstrar mais uma vez é que o poder legislativo e o poder executivo são cada vez mais um refém do outro. Uma relação em que ambos são reféns um do outro, sob a iniciativa do Poder Executivo. Quer dizer, o Poder Legislativo hoje ele se transformou numa espécie de câmara de negociação de interesses mais ou menos imediatos que possam ser atingidos por medidas do Poder Executivo. O Poder Legislativo já há muitos anos abdicou completamente das funções que lhe cabem numa república. Talvez o principal símbolo disso seja a votação do orçamento. Nós vivemos hoje um orçamento que não só não foi decidido pelo Poder Legislativo, e afinal de contas, se o Poder Legislativo é quem representa os interesses políticos da sociedade, a quem mais caberia decidir sobre a repartição dos recursos controlados pelo Estado nessa mesma sociedade? Deveria ser o Poder Legislativo. O Poder Legislativo há anos não opina mais sobre isso. Vota formalmente um orçamento que não tem nenhum caráter impositivo. Mas a forma que tem as emendas parlamentares hoje em dia, por exemplo, ela não atende ao interesse dos deputados que não tem nenhum interesse em mudar esse processo, professor? Sim, mas as emendas parlamentares hoje, elas são a melhor expressão do particularismo que domina a representação política no Brasil, o exercício da representação política no Brasil. A maioria dos deputados aprovam ou propõem emendas, sei eu, para melhorar, quando elas têm um certo mérito, né? Para melhorar a ponte que passa sobre o rio, não sei das quantas, etc., um ginásio de esporte, coisa parecida. Isso não é resultado de um mínimo debate público, isso não é resultado sequer de debate no Congresso Nacional. Isso é resultado da iniciativa de um deputado com os interesses imediatos da sua base parlamentar. Isso significa uma distorção da essência do sistema de representação política numa democracia representativa. Bom, mas voltando à ideia do orçamento, hoje nós estamos sob um orçamento que não só não foi sequer votado pelo Congresso Nacional, como foi imposto através de uma medida provisória, que é uma figura legislativa absolutamente espúria. Né? Rios de tinta já se gastaram escrevendo sobre isso, quer dizer, protestos os mais diversos contra o uso abusivo da medida provisória. Bom, hoje nós estamos vivendo sob um orçamento, quer dizer, a nossa vida cotidiana como cidadãos, ela está, digamos, sendo determinada no que diz respeito à ação do Estado, a mobilização de recursos pelo Estado, por um ato unilateral do Poder Executivo, e ponto final. Quer dizer, quando o Poder Legislativo aceita esse tipo de constrangimento, não há mais sentido em falarmos em autonomia, independência dos poderes. Quer dizer, eles estão envolvidos no mesmo conluio de interesses, e nessa medida, a corrupção, eu acho irônico que em todas as eleições nós tenhamos que ser submetidos a campanhas dos tribunais eleitorais para que votemos em candidatos honestos. Ficha limpa. A questão não se resume, não se trata de um deputado ou outro deputado ser honesto, ou ser corrupto, ou ser mais... Enfim, não se trata... O sistema político funciona com base na corrupção. Essa é a ideia, e isso não vem deste governo, não vem do governo anterior, é a maneira como foi estruturado o sistema, porque através da corrupção salvaguarda-se a possibilidade do Poder Executivo gerir a economia segundo os seus próprios critérios, segundo as suas próprias prioridades.
sem colocar essa gestão no debate público, sem que essa gestão seja minimamente transparente. Ora, então, frente a esse sistema fechado, a sociedade como um todo, ela se relaciona com digamos assim, com o poder executivo na base da barganha. Ou seja, já que a gestão dos recursos públicos é opaca, é fechada, eu defenderei o meu interesse da forma que estiver ao meu alcance. Ora, o Poder Legislativo acaba refletindo isso, acaba se tornando uma espécie de instância privilegiada na qual grupos, interesses particularistas da sociedade civil encontram uma expressão privilegiada. Bom, então a corrupção necessariamente é uma consequência dessa situação. Bom, deputado Giovanni Felps, o cidadão que se joga a atividade política, ele é vítima ou é agente desse processo de corrupção e essa necessidade de barganha que destaca o professor Renato? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, colegas de mesa. Nós vamos debater o Renan e o Henrique Eduardo, mas a gente está indo bem além nesse momento. Depois a gente vai centrar especificamente nas duas figuras. Boa noite, telespectador. Eu acho que pode ser as duas coisas, né? Pode ser agente, pode ser vítima, né? O fato é que é inegável que há uma supremacia, uma certa preponderância ou um protagonismo exagerado por parte do Poder Executivo em todas as esferas de poder. Por outro lado, no caso específico da eleição da presidência da Câmara e do Senado, há um dispositivo regimental que dá conta de que a maior bancada elege o presidente de cada uma das câmaras nos 2 primeiros anos da legislatura. Isso se cumpre. Só não se cumpre adequadamente no caso do Senado, onde a margem de liberdade em termos de maioria do governo federal é mais escassa do que se dá e se reflete na Câmara dos Deputados, que é uma larga, ampla, favorável vantagem para a governante Dilma Rousseff, a atual presidente. Por outro lado, é inegável também que desde o advento da presidência do Arlindo Chinaglia, esse dispositivo regimental vem sendo cumprido e rigorosamente cronometrado a cada 2 anos. O PT é a maior bancada, o PMDB o sucede no segundo período. Por ser a segunda maior bancada. Por ser a segunda maior bancada. Agora o PMDB tem que nos oferecer o Renan Calheiros, o Henrique Eduardo Alves, ou tem alguma... Obviamente que não, obviamente que não. Eu também diria que a indicação desses nomes, elas não se dão necessariamente pelo fisiologismo, pelas questões éticas ou pela imoralidade. Nós não devemos esquecer que quem se elegeu presidente da Câmara hoje, Henrique Eduardo Alves, é de uma figura, de uma família política na sua região, de grande protagonismo e liderança ao longo de todo o século passado. E é o deputado mais antigo no parlamento. Tem 11 mandatos advindos da vontade popular do seu estado, quase sempre como o deputado federal mais votado do seu estado. Então, jogar tão somente para a responsabilização dos seus pares é um negócio um bocado complicado. E é mais do que inegável também, sem querer entrar na defesa do certo ou do errado, é óbvio que gostaríamos de estar sendo representados com figuras mais proeminentes do ponto de vista da legitimação não só popular, mas da escolha da bancada do PMDB por pessoas que não tivessem aí essa chaga, essa nódoa que ambos possuem de um modo geral, mais fortemente um do que outro, até diria. Mas a verdade estabelece através da vontade popular que os coloca lá. Mesmo com os sucessivos escândalos que o Renan Calheiros tem enfrentado, e o mais flagrante deles foi ter que renunciar à condição de presidente, ele volta a se eleger, mesmo com todas as dificuldades do Henrique Alves, ele está no seu 11º mandato, alguma coisa deve estar de errado nessa terra de Abrantes, então. Que não só a atuação parlamentar, é óbvio que o sistema é viciado, é óbvio que essa predominância exagerada do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo se estabelece cotidianamente. É óbvio que essa figura de troca de interesses aqui e acolá pode se dar mais facilmente da forma como está. Mas não esqueçamos, é do interesse do governante de plantão, já foi assim no governo Lula, é assim no governo Dilma. Quanto mais fragilizado o parlamento, quanto mais nós, de certa forma, encontrarmos mecanismos de atacá-lo, ou quanto mais ele permita que isso aconteça, dando margem para que isso aconteça, mais com certeza facilmente é dominado pelos interesses do próprio Poder Executivo. É óbvio. Isso se dá numa cidade pequena da qual foi prefeito diversas vezes, que é Campo Bom.
certamente não vai deixar de dar em alguns estados da federação e no Poder Central em Brasília. Bom, deputado Giovanni Feltz, antes de eu imaginar ser jornalista, o senhor já militava na juventude do PMDB. Quando é que o PMDB foi invadido, tomado por esse outro grupo, que torna aquele PMDB gaúcho que se diz ainda defensor da bandeira da ética, um grupo totalmente minoritário dentro do partido? Nós já temos aí, eu diria, quase 2 décadas de grandes dificuldades, né? Mais acentuadamente nos últimos 15 anos. Obviamente, com o pluripartidarismo, no início da década de 80, o PMDB, pouco a pouco, foi, de certa forma, criando-se aí um partido multifacetado. Multifacetado do ponto de vista filosófico, ideológico, doutrinário, programático, e multifacetado também do ponto de vista das suas condutas pessoais, né? Da forma mais adequada de se portar junto à opinião pública e utilizar-se da sua representação para bem e condignamente representá-los nas casas legislativas. Nós estamos falando do Henrique Eduardo Alves e do Renan Calheiros, mas o PMDB ainda tem Eduardo Cunha como seu líder, né? Em detrimento aos Marterra, daqui do Rio Grande do Sul. Imagina, são questões como esta, quer dizer, vale citar o fato de que o Osmar Terra, que é aqui do Rio Grande do Sul, faz 13 votos. O Sandro Mabel faz mais do que o dobro que o Osmar. O Sandro Mabel esteve para ser cassado. Esteve para ser cassado, exatamente. E aí o Eduardo Cunha, seguidamente faz parte da mídia nacional. Que é conhecido do PMDB do Rio de Janeiro. Exatamente. Dizem que tem uma bancada bastante numerosa na própria Câmara dos Deputados, quase que dele. E não só com a sigla partidária do PMDB, inclusive de outros partidos, com outras siglas também. Quer dizer, uma bancada que ele, de certa forma, mantém uma liderança, sabe lá como. Então, vale ainda, de certa forma, focarmos na figura do Osmar como candidato, demonstrando vontade de liderar e, quem sabe, retomar um processo necessário para o PMDB, aquele que, de certa forma, outrora eu fazia e faço parte, mas gostaria que voltasse a ser. Vale também frisar o descortínio do senador Pedro Simon, que claramente não seguiu a orientação partidária e votou contra o Renan Calheiros na sexta-feira. Deputado Gilmar Feltz, vice-presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, parabéns pela eleição. O Lamáquia foi recente, semana passada. Quem é que vai nos salvar, doutor Lamáquia? Obrigado, André. Cumprimentando os colegas de debate, cumprimentando os nossos telespectadores. De fato, né, André, hoje nós vemos esta notícia, assim como a notícia da eleição do senador Renan Calheiros como presidente do Senado Federal, e eu acabo produzindo exatamente uma reflexão que eu acho que deve ser uma reflexão de todos nós, e cada um aqui, quando falou, de uma certa forma pincelou um pouco disso que eu penso, né? A Constituição Federal, ela é clara, o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Portanto, não quero chocar os telespectadores, mas a culpa de tudo isso que nós vemos hoje está em cada um de nós, pela ausência e falta de consciência do poder do voto que nós temos, pela falta de uma escolha coerente em determinados momentos no voto. O deputado trazia um exemplo aqui que me parece extremamente elucidativo disto que eu penso e desta reflexão que eu estou aqui a produzir. O deputado que hoje é presidente da Câmara dos Deputados teve 11 mandatos. O senador Renan Calheiros renunciou para fugir de uma cassação. E, aliás, aqui quero fazer um pequeno parênteses. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, a aprovação de uma lei, a lei dita Lei Ficha Limpa, né? A lei da Ficha Limpa. Olha o avanço, né, que nós temos por força desta legislação, que tem algumas imperfeições e que ainda merece um determinado tratamento, mas que é efetivamente um grande avanço para a depuração da política no nosso país. Um país que vive, seguramente, André, uma crise ética sem precedentes. Mas se nós tivéssemos a ficha limpa lá atrás, hoje nós não teríamos Renan Calheiros presidindo o Senado. Mas o que chama a atenção na questão do Renan Calheiros, ele volta ao Senado, obviamente, pelo voto do povo de Alagoas. Ele não foi cassado, ele manteve seu mandato, apenas abriu mão da presidência que exercia em 2007. Agora, quem o elegeu presidente do Senado não foi nem o povo de Alagoas, nem o povo brasileiro. Foi o voto de 56 daquelas cabeças que são consideradas as mais ilustres da República, 56 senadores da República. A esses não falta a informação que talvez poderia faltar ao povo de Alagoas. E nem eles estão cabresteados por Renan Calheiros, como poderia se criticar em relação ao eleitorado alagoano. Mas aí vem exatamente a essência, André, daquilo que eu dizia, né?
na medida que o poder emana do povo e em seu nome é exercido, e na medida que nós escolhemos, e muitas vezes, e isso não é uma regra geral, obviamente, nós temos grandes políticos, nós temos pessoas éticas no parlamento, isso tem que ser dito, porque nós não podemos, de uma forma, generalizar tudo isso, e nós sabemos o quanto a política é importante, mas nós sabemos que, efetivamente, se estas pessoas estão lá, e estas pessoas que não mereciam estar, estão lá porque justamente nós as colocamos. Nós votamos nessas pessoas. E elas estão exercendo esta representação desta forma, sem que tenham a consciência de que poderiam sim, hoje, estar dando uma demonstração de fortalecimento, na minha avaliação, do parlamento como um todo, seja da Câmara, seja do Senado Federal. Porque, queiramos nós ou não, a eleição de Renan Calheiros, a eleição de Henrique Eduardo Alves, ela acaba sendo, na minha avaliação, um enfraquecimento do próprio parlamento por tudo isso que se vê. E aqui eu não estou, de maneira nenhuma, prejulgando ou condenando alguém que não tem uma condenação transitada em julgado ainda. Mas é um fato. A nação, como um todo, questiona isso. Nós aqui estávamos colocando, o doutor Antônio Augusto, com muita propriedade, colocou a questão justamente da representação. Será que nós nos sentimos absolutamente representados por força justamente do que estas pessoas carregam hoje no que diz respeito a denúncias contra si, contra cada um deles? Isso tem que ser avaliado por todos nós. Nós reclamamos muito, nós cobramos muito, nós questionamos muito, mas nós ainda agimos muito pouco. Voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de um voto mal dado é justamente o quê? Esta crise ética sem precedentes que nós vemos no país hoje. Vamos ao intervalo com Conversas Cruzadas, em seguida nós voltamos para o segundo bloco e seguir tratando desse tema que envolve a eleição de Renan Calheiros e de Henrique Eduardo Alves para a presidência da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Você pode mandar mensagens para a gente pelo e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então pelo Twitter @conversacruzada. Nós já voltamos.